Bom, algumas igrejas aí, né, acontecem de quarta-feira, outras igrejas acontecem de domingo, mas hoje a igreja é no... Sejam muito bem-vindos, eu sou o Matheus e a pedido de alguns inscritos, né, vocês pediram que eu fosse conhecer a igreja adventista, então eu fui. Eu vou contar tudo que eu vi lá, tá, o que eu vi, o que me chamou a atenção, o que me deixou desconfortável, enfim. E se você curte esse tipo de vídeo, dessas visitas a igrejas diferentes, com olhar crítico, respeitoso, já se inscreve e deixa aqui nos comentários qual igreja eu posso visitar depois. Eu tô fazendo uma série com isso e a tua sugestão é muito bem-vinda. Antes de entrar no culto em si, vale um contexto rapidinho aqui, para quem não conhece a igreja adventista, né? O adventismo nasceu lá no século XIX, ligado ao movimento milerita, né? Aquele pessoal que estava esperando a volta de Jesus com muita intensidade e tal. E uma figura central nessa história é Ellen White, né? Que foi a autora de muitos livros que influenciam até hoje a teologia e a prática adventista, né? Então eles têm essas duas marcas fortes, né? A primeira seria a ênfase de Jesus, por isso que vem a palavra advento, e segundo, essa observância do sábado, né? E como um dia santo, um dia de descanso e tal. Então, quando você entra numa igreja adventista, é muito do que se vê esse nó histórico, né, de escatologia e de prática do sábado, enfim. Assim como tem toda uma cultura institucional que vem junto, né, as escolas adventistas, programas de família, revistas, materiais de estudo, enfim, foi o que eu fui lá ver de perto, né, como que essa teologia vira rotina, vira prática, escola sabatina, sermão, enfim, todas essas coisas aí. Bom, quando eu cheguei lá, então, ainda era cedo, porque eu quis fazer umas filmagens. Foi aí que eu acabei descobrindo que antes do culto principal, eles tinham algo chamado escola sabatina, que é tipo uma aula bíblica, né, com leitura, debate, enfim. E o tema daquela semana acabou chamando muita atenção, né, era o conflito por trás de todos os conflitos, onde a ideia central é que existe uma guerra invisível, uma batalha espiritual entre o bem e o mal, entre Jesus, e no caso seria o anjo Miguel para eles, né, e Satanás. E que tudo o que acontece aqui no nosso mundo, as guerras, as tragédias, as escolhas humanas seriam um reflexo desse conflito cósmico, né? Então, no caso, a lição usava como exemplo a história dos cananeus, quando Deus ordenou aos israelitas que destruíssem aquele povo completamente, né? Leram alguns trechos ali de Deuteronômio 7, onde Deus manda destruir os altares, as colunas, as imagens. Até Deuteronômio 20 também, que fala sobre matar homens, mulheres, crianças. E bom, a justificativa era proteger o povo de Israel da idolatria, do mal, enfim. E foi aí que eu comecei a pensar de como que uma igreja que prega o descanso, o sábado, a saúde, também inclui uma narrativa tão marcante pela guerra e destruição, né? E eles não falam isso num tom de violência literal, né? É uma ênfase no caso mais espiritual, mais simbólica, mas mesmo assim esse tipo de linguagem me fez pensar até que ponto a retórica da guerra pode se traduzir em medo, em exclusão ou até em ideias extremas, né? Porque se existe essa noção de que o mal invisível ainda está atuando no mundo inteiro e faz parte dessa batalha, isso pode abrir espaço para as interpretações radicais. Já vi gente por aí, por exemplo, dizendo que a NASA é controlada pelo diabo e que os símbolos no logo da NASA escondem mensagens satânicas, ou até certos governos e instituições são instrumentos de Satanás, enfim. Onde que será que tem essa dinâmica de fé e de paranoia espiritual aí em certas pessoas, em certos grupos? E eu quero deixar muito bem claro aqui que eu não estou dizendo que os adventistas são assim. O que eu estou questionando é o efeito dessa linguagem no imaginário religioso das pessoas. Porque quando tudo é parte de uma guerra invisível, o mundo se divide entre nós e eles, e tudo isso pode mesmo sem intenção alimentar medo, desconfiança e muita conspiração por aí. Enfim, com tudo isso na cabeça, eu saí da sala da escola sabatina e fui pro culto, né? Curioso para ver se teria algo mais sobre esse assunto de conflito espiritual, enfim. Bom, quando o culto começou, a primeira coisa que me chamou a atenção foi o ambiente, né? O salão era bem bonito, todo de madeira, com uma sensação aconchegante até. Assim, quase familiar, sabe? Tinha algo entre 70 e 80 pessoas, então dava pra sentir uma boa energia, assim, quando eu cheguei, um clima de multidão, talvez não tanto, mas aquela coisa de comunidade, sabe? E a música foi o primeiro momento marcante, assim, pra mim. Parecia um pouco com o estilo da Lagoinha, mas com um toque bem diferente, assim. Não tinha banda, não tinha bateria, não tinha guitarra, era só um piano e um grupo de louvor pequeno. Deixava tudo mais suave, mais intimista, sabe? Porque só o piano dava pra ouvir bem as pessoas cantando, que criava uma atmosfera bonita, meio contemplativa também. Alguns membros diziam amém,
durante as músicas, mas eu notei que não tinha nada daquele entusiasmo mais explosivo, nada de glória a Deus ou aleluia o tempo todo. Era um ambiente mais contido, mais reverente, talvez, embora cada igreja tenha uma noção de reverência diferente, né? Depois disso, vieram alguns anúncios e um deles me chamou a atenção. Eles apresentaram novos membros, né, e pediram que todo mundo desse um voto de apoio ou um voto contra, o que eu achei curioso, porque eu fiquei pensando, e se alguém não concorda, né? Como que faz? Levanta a mão, diz que é contra? E assim, não é que é uma crítica, tá? Mas é uma pergunta legítima sobre como que a comunidade lida com a discordância ali, enfim. E logo em seguida veio um momento que eu achei interessante e ao mesmo tempo desconfortável um pouco. As crianças foram chamadas ali pro palco para ouvir uma história sobre guardar o sábado, né? Era uma história fictícia ou real, talvez, sobre um menino que ia jogar num torneio de futebol, mas o jogo caiu justamente no sábado, onde então ele decidiu que não ia jogar para obedecer o mandamento de Deus, e o time acabou ganhando sem ele, mas no fim ele sai no jornal como um exemplo de fé e tudo mais, né? E cara, a história em si é bonita, claro, fala de convicção de fé, de princípios, mas eu confesso que eu fiquei observando aquilo com uma pulga atrás da orelha, assim. As crianças todas ali voltadas para a congregação, ouvindo aquela mensagem sobre obedecer, sobre não quebrar as regras, né? Será que isso também não é uma forma de condicionamento? Não no sentido de manipular, mas de modelar, assim, desde cedo o que é permitido pensar, sentir, decidir, enfim. Aí depois, as mesmas crianças foram convidadas a pedir doação, o que no primeiro momento eu até assustei, eu pensei, calma, eles não estão aqui ensinando as crianças a pedir dízimo agora? Mas logo eu entendi que não, era só uma oferta para um evento infantil deles, mas mesmo assim me veio outro pensamento, se o dízimo é feito online, de forma discreta na prática, por que a doação das crianças também precisa ser pública, não pode ser discreto também, né? Será que não tem um jeito mais educativo de ensinar o valor da discrição, mas... Enfim, sei lá, essas pequenas cenas dizem muito sobre a mentalidade da igreja. Há uma ênfase na disciplina, na ordem, no modelo, mas também há algo genuíno ali, uma tentativa real de formar as pessoas conscientes, engajadas e, de certo modo, protegidas do mundo. E foi nesse clima aí, entre a admiração e o questionamento, que começou o sermão. Bom, quando o sermão começou, eu confesso que ele me pegou um pouco de surpresa, sabe? Porque eu esperava um tema mais teológico, algo sobre o sábado, a volta de Jesus, ou o conflito entre o bem e o mal, mas o tema acabou sendo sobre educação. Mais especificamente, educação adventista. A pastora, ou melhor, a pregadora, começou com uma parábola bem conhecida, que é a parábola do homem que constrói sua casa sobre a rocha e o tolo que constrói a sua casa sobre a areia, e a partir daí ela foi desenvolvendo toda uma ideia sobre fundamento, família e formação espiritual. Na sequência, ela traz um versículo de Provérbios 22 que diz que a gente tem que instruir a criança no caminho que deve andar, e ainda quando ela envelhecer, ela não vai se desviar dele. E essa ideia virou o eixo, assim, do sermão, sabe? Ela dizia que na infância é que a fé precisa ser moldada, que é o lar, a escola, a igreja que formam um tripé do que seria essa fundação da fé. E a partir daí ela começou a apresentar dados, citações para reforçar o ponto dela ali, né? Uma das citações, né, era de Ellen White, uma das figuras, de novo, centrais do adventismo, né? Dizendo que a verdadeira educação não é apenas o aprendizado acadêmico, matemática, português, geografia, né? Mas o desenvolvimento harmonioso do corpo, da mente, do espírito, né? E quando eu ouvi isso, eu pensei, ok, até aqui é uma visão bonita e tal, né? Mas ao mesmo tempo, essa ideia de educar o espírito traz uma questão aí. De quem que é o espírito que está sendo moldado, né? É da criança ou é de quem decide o que o espírito deve ser? Depois ela citou um estudo que me chamou muito a atenção também, que é feito por uma universidade adventista com um projeto de estudo chamado Value Genesis. É uma pequena pesquisa feita ao longo de décadas sobre jovens adventistas na América do Norte, justamente tentando entender como a família, a escola adventista influenciam a fé das crianças. E ela trouxe vários números de estudos, né, mas dois me chamaram mais a atenção, de que 81% dos jovens que estudaram em escolas adventistas disseram que isso foi o principal fator no desenvolvimento da fé deles, e que 97% dos alunos que passaram mais de 11 anos na escola adventista acabam sendo batizados, né? Bom, quando a gente ouve esses números, a nossa cabeça fica tipo, cara, de um lado isso parece a prova concreta do sucesso, né? Afinal, se o objetivo é criar uma geração firme na fé, os resultados estão aí na cara. Mas por outro lado, essa fé, ela nasce de uma experiência pessoal da criança ou ela nasce de um ambiente que não oferece outras alternativas, né? Porque se tudo ao teu redor
a escola, a família, a igreja, fala a mesma língua, ensina a mesma coisa, as mesmas crenças, tudo dentro de uma mesma estrutura. A escolha pelo batismo é realmente uma escolha ou é simplesmente o único caminho possível dentro do sistema que existe ali? E isso me fez pensar na própria Ellen White de novo. Ela falou tanto sobre restaurar a imagem de Deus no ser humano, mas eu fiquei me perguntando se essa imagem é moldada em um ambiente completamente controlado ou será que ela ainda é autêntica em alguma forma? Ou é uma versão institucional da fé, cuidadosamente construída para não sair da linha daquele modelo? E claro, não dá para negar que o modelo de educação deles tem boas intenções, é claro. Ela pode sim criar pessoas disciplinadas, engajadas, com senso de comunidade, mas ao mesmo tempo pode criar uma fé que funciona só dentro das paredes da igreja. Uma fé que depende do ambiente para sobreviver e que talvez, quando exposta ao mundo, acaba desmoronando. E eu fiquei pensando, será que essa geração tão protegida, tão bem estruturada, vai ter coragem para enfrentar o mundo sem medo? Ou vai preferir continuar no mesmo espaço seguro, cercado por certezas, né? Bom, enfim, a pregadora terminou o sermão voltando à ideia de Provérbios, que se você ensinar o caminho certo, a criança ela nunca vai se desviar, né? E eu fiquei ali ouvindo, tentando imaginar, se o caminho for um pouco diferente do que foi ensinado, será que o desvio é realmente um desvio ou apenas é só uma caminhada com seus próprios pés, né? No fim, eu acho que a fundação da fé, seja em casa, seja na escola ou na igreja, só é firme de verdade quando ela aguenta o peso da dúvida. E talvez educar para a fé seja também ensinar, a questionar, a buscar e até perder um pouco do caminho, porque às vezes é no se perder que a gente se encontra um sentido mais verdadeiro para nossa vida. Quando o culto terminou, eu voltei pro meu carro, eu fiquei sentado por alguns segundos lá, só lembrando das pessoas se cumprimentando, das crianças correndo. Eu pensei comigo assim, essa igreja que começou com a promessa da volta de Jesus, descanso, do sábado, hoje fala muito sobre formar pessoas, sobre educar para a fé. Mas até que ponto esse educar para a fé é o mesmo que educar para a liberdade, né? Porque eu imagino que a fé verdadeira, se for mesmo firme, deveria sobreviver também fora da estrutura, não? Fora da escola, fora da família, da comunidade. E eu confesso que eu fiquei com essa dúvida, martelando na minha cabeça. Essa fundação da fé adventista, ela aguenta o mundo real mesmo? Ainda assim, eu tenho que dizer que tem algo de bonito nesse zelo aí, né? Nessa tentativa de transmitir valores, de proteger, de dar sentido às coisas, né? Acho que todos nós, de algum modo, fazemos isso também. A gente busca segurança nas nossas crenças, nas nossas tradições, nos espaços onde a gente se sente em casa, mas talvez o desafio maior da espiritualidade seja justamente aprender a andar sem essas muletas, a sustentar com a própria fé, mesmo quando ninguém tá lá para ver. E é isso que essas visitas que eu faço, por mais diferentes que elas sejam, me faz pensar não só em religião, mas em como cada fé tenta lidar com o medo de se perder. Uns criam regras, outros criam experiências e outros ainda criam escolas, né? Mas no fim, todo mundo parece tentar construir o mesmo alicerce, algo que não desaba quando vem a tempestade, né? A diferença é que nem sempre o que nos protege é o que faz a gente crescer. E talvez entre a rocha e a areia, o que mais importa não seja o terreno, mas o que a gente faz quando o chão começa a tremer, sabe? Bom, se você chegou até aqui, obrigado por assistir, né? Esse vídeo faz parte da série onde eu visito diferentes igrejas, e então deixa aí nos comentários qual igreja você quer que eu visito aí. E claro, se você quiser acompanhar os próximos episódios também, os próximos vídeos, se inscreve no canal também, porque ainda tem muita coisa aí pra descobrir juntos. E é isso.